O amor pode nos cegar de um jeito, que a gente só percebe quando já tá no fundo do poço. O meu erro quase destruiu minha família inteira e tudo começou com um simples olhar. Bom dia, meus queridos. Hoje, com meus 82 anos, eu decidi dividir com vocês uma história que eu guardei no fundo do meu peito por décadas. Esse relato vai ser um pouco diferente do que eu costumo contar aqui no canal. Hoje, eu vou falar sobre um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Uma coisa que quase me custou tudo o que eu tinha. Isso aconteceu há muito, muito tempo, em 1965. Eu tinha só 22 aninhos. E embora eu tenha amadurecido muito desde aquela época, eu sinto que preciso ser totalmente sincera com vocês. Antes de começar essa história tão difícil, eu queria pedir para você que está me assistindo agora, para deixar seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me contar aí nos comentários de onde você está me assistindo hoje. Isso me ajuda demais a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Muito bem, vamos lá. Meu nome é Júlia e eu tinha uma irmã chamada Laura, que era 3 anos mais velha que eu. Desde pequenas, a gente nunca foi muito chegada. A Laura sempre foi a filha perfeita da família, sabe? Bonita, estudiosa, educada, todo mundo amava ela na nossa cidadezinha no interior de São Paulo. Eu, por outro lado, sempre vivi na sombra dela. Onde quer que eu fosse, eu ouvia coisas como: "Ah, você é a irmã da Laura, né? Pena que não puxou a beleza dela." Ou, "Nossa, sua irmã já era a primeira da turma na sua idade." Talvez vocês conheçam esse sentimento de ser sempre comparado com alguém e nunca ser bom o suficiente. Meu pai, o seu João, era a única pessoa que parecia me entender de verdade. Ele tinha uma lojinha de tecidos na cidade, nada muito grande, mas o suficiente para a gente ter uma vida confortável. Quando eu ficava para baixo por causa das comparações, ele sempre arrumava um tempinho para sentar comigo no quintal de casa e dizer: "Julinha, minha filha, você tem um coração que vale ouro. Um dia, todo mundo vai ver isso." Essas palavras me mantinham de pé nos dias mais difíceis. Em janeiro de 1965, nossa vida virou de cabeça para baixo. Meu pai, que já vinha sofrendo do coração há alguns meses, teve um infarto fulminante enquanto trabalhava na loja. Foi tudo rápido demais. Os médicos disseram que ele não sofreu, mas para nós que ficamos, o sofrimento estava apenas começando. Eu tinha acabado de fazer 22 anos e senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A doença do meu pai já tinha consumido uma boa parte das economias da família, com tratamentos e remédios caros. Quando ele se foi, a gente descobriu que a situação financeira era bem pior do que a gente imaginava. A loja já não vendia como antes. Tinha dívidas que ele escondia para não preocupar a gente. E a conta no banco estava quase zerada. Foi nesse momento que eu vi um lado da minha irmã que eu nunca tinha percejado antes. A Laura estava noiva do Ricardo, um médico jovem, recém-formado, que tinha chegado na cidade há menos de um ano. O casamento estava marcado para dali a 3 meses, e meu pai, antes de ficar doente, tinha prometido uma grana para ajudar nos preparativos. A Laura já tinha recebido esse dinheiro e feito vários pagamentos adiantados. Quando a gente se reuniu para discutir as coisas do enterro, a conversa, claro, chegou na parte do dinheiro. Minha mãe, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, falou que a gente ia precisar de grana para dar ao meu pai um enterro digno. Ela olhou para Laura e perguntou se ela podia devolver uma parte do que tinha recebido para o casamento, já que a gente estava numa emergência. O que aconteceu em seguida? Nossa, nunca mais saiu da minha memória. A Laura ficou vermelha, cruzou os braços e disse com uma frieza que me deu um arrepio: "Mãe, eu já dei a entrada do buffet, da decoração e tô para pagar o vestido importado. Não posso cancelar nada agora. Vou perder todo o dinheiro." Minha mãe, sem acreditar, insistiu: "Mas Laura, é o enterro do seu pai. A gente pode fazer um casamento mais simples depois." Foi aí que a minha irmã soltou aquelas palavras que cortaram meu coração como uma faca. O papai ia entender que eu não posso comprometer meu casamento por causa disso. Ele sempre quis que eu tivesse o casamento perfeito. Se eu desistir de alguma coisa agora, nunca mais vou conseguir ter a festa que eu sonhei. Eu olhei para minha mãe naquele momento e vi uma mistura de dor e decepção que eu jamais vou esquecer. Sem ter o que fazer, a gente decidiu vender o cordão de ouro que era da minha avó paterna. Uma joia de família que minha mãe guardava com tanto carinho. "É só um objeto", ela disse, tentando se convencer. "O João merece um funeral à altura do homem que ele foi." Nos dias seguintes, enquanto a gente preparava o velório do meu pai, a Laura continuava mergulhada nos preparativos do casamento dela. Na própria manhã do enterro, ela saiu mais cedo porque tinha uma prova do vestido marcada. "Não posso desmarcar", ela justificou.
A costureira tem uma agenda superlotada. Ela voltou só alguns minutos antes da cerimônia começar. Aqueles dias foram os mais escuros da minha vida. Eu me sentia completamente perdida, como se estivesse me afogando num mar escuro, sem conseguir respirar. Comecei a emagrecer. Não conseguia dormir direito e muitas vezes me pegava chorando sem nem perceber que tinha começado. Hoje eu sei que estava numa depressão profunda, mas naquela época, em 1965, quase ninguém falava sobre saúde mental, ainda mais numa cidade pequena como a nossa. O pior de tudo era que ninguém parecia notar o meu sofrimento. Minha mãe estava perdida na própria dor. E a Laura? Bem, a Laura estava ocupada demais com o casamento dela para prestar atenção em qualquer outra coisa. A casa vivia cheia de amostras de convites, catálogos de flores, revistas com modelos de penteados. Parecia que a morte do meu pai tinha sido só um inconveniente no grande plano do casamento perfeito dela. A atitude da Laura só piorou com o passar das semanas. Ela começou a me forçar a participar dos preparativos, dizendo que eu precisava parar de choramingar e seguir em frente. Quando eu não mostrava muito entusiasmo, ela fazia comentários maldosos. Você devia se arrumar mais, Júlia. Desse jeito, nunca vai arrumar ninguém. Ou o papai não ia querer te ver assim, toda largada e deprimida. Um dia, durante um almoço de família para discutir os detalhes finais do casamento, a Laura anunciou os nomes das madrinhas. Meu nome não estava na lista. Quando uma tia perguntou por que eu, a irmã, não seria madrinha, a Laura respondeu na lata: a Júlia vai estragar as fotos com essa cara de enterro. Além do mais, ela não tem grana para comprar o vestido que eu escolhi para as madrinhas. Senti como se tivesse levado um tapa na cara na frente de todo mundo. Saí da mesa sem dizer uma palavra e fui para o jardim dos fundos, onde meu pai costumava sentar comigo. Ali, eu deixei as lágrimas correrem soltas. Foi nesse momento que eu ouvi uma voz atrás de mim. Você tá bem? Era o Ricardo, o noivo da Laura. A gente nunca tinha conversado muito, só o básico. Ele era um homem bonito, com um jeito gentil e olhos que pareciam realmente te enxergar. Tentei esconder as lágrimas morrendo de vergonha, mas ele já tinha visto. Não precisa fingir comigo, ele disse, sentando do meu lado no banco velho de madeira. O que a Laura disse foi cruel. Você não merecia aquilo. Fiquei surpresa com as palavras dele. Era a primeira vez que alguém reconhecia o jeito da minha irmã. Você é a irmã dela, ele continuou. Deveria ser a madrinha de honra, não importa o que aconteça. A Laura sempre foi assim, eu respondi, secando as lágrimas. Tudo tem que ser perfeito para ela, e eu nunca me encaixei na perfeição dela. O Ricardo ficou em silêncio por um instante, e depois perguntou sobre o meu pai. Como ele era, o que a gente gostava de fazer junto, que lembranças eu tinha. Ninguém tinha me perguntado isso desde o enterro. Todo mundo evitava o assunto, como se falar dele pudesse quebrar a gente ainda mais. Mas eu precisava falar, precisava manter a memória dele viva. Contei para o Ricardo sobre as tardes que a gente passava junto na loja, como meu pai me ensinava a diferença dos tecidos, as histórias que ele contava da infância dele, o seu sorriso gentil. E contei também sobre como a Laura tinha se recusado a ajudar com as despesas do funeral. Ela nunca me falou isso, disse o Ricardo, e dava para ver que ele ficou mexido. Pelo contrário, ela disse para todo mundo que tinha organizado o funeral com muito amor e carinho. Aquela primeira conversa durou quase 1 hora. Quando a gente voltou para dentro de casa, alguma coisa tinha mudado. Tinha uma conexão entre a gente, uma cumplicidade silenciosa. Nos dias que se seguiram, o Ricardo começou a visitar nossa casa com mais frequência, sempre arrumando um jeito de conversar comigo quando a Laura estava ocupada com seus preparativos. Ele me trazia livros que achava que eu ia gostar. Eu sempre fui apaixonada por literatura, outro ponto em que eu e minha irmã éramos diferentes. A Laura nunca teve paciência para ler. A gente conversava sobre sonhos, medos, esperanças. Ele me contava sobre seus planos de abrir uma clínica na cidade, sobre os pacientes que atendia, sobre como queria fazer a diferença na vida das pessoas. Pela primeira vez em meses, eu me sentia vista, ouvida, valorizada. A dor da perda do meu pai ainda estava lá, claro, mas agora tinha uns feixes de luz entrando naquela escuridão. Um dia, o Ricardo me confessou que estava com dúvidas sobre o casamento. Disse que se sentia pressionado pela família da Laura e pelo status que o casamento traria, mas que não tinha certeza se era aquilo que ele realmente queria. Quanto mais eu conheço a Laura, mais eu vejo um lado dela que me assusta, ele admitiu. Essa obsessão pelo casamento perfeito, como se fosse mais importante que qualquer outra coisa. Até mais importante que o luto pela morte do próprio pai. Eu devia ter recuado naquele momento.
Devia ter percebido o terreno perigoso em que a gente estava pisando. Mas a verdade é que, na minha fragilidade, aquelas palavras foram como um remédio. Alguém finalmente enxergava o que eu via há tanto tempo. As semanas passaram e nossa aproximação continuou. A Laura estava tão mergulhada nos preparativos dela que mal notava o quanto o Ricardo e eu conversávamos. Ou talvez ela tenha notado e preferido ignorar, confiante de que sua irmã sem graça jamais poderia ser uma ameaça para o relacionamento dela. 2 semanas antes do casamento, a Laura e eu tivemos uma briga horrível. Ela me acusou de tentar sabotar o grande dia dela, dizendo que minha cara de enterro estava deixando todo mundo desconfortável. "É por inveja, não é?" Ela gritou. "Você não suporta me ver tendo tudo que você nunca vai ter." Corri para a varanda, arrasada com as palavras dela. Foi lá que o Ricardo me encontrou mais tarde, naquela noite. Ele tinha vindo trazer umas amostras de convite para Laura aprovar, mas ela tinha saído com as amigas para finalizar os detalhes da despedida de solteira. "Eu soube da briga", ele disse, sentando do meu lado. "A Laura não tinha o direito de falar com você daquele jeito." Contei para ele, entre lágrimas, as coisas que ela tinha dito. Ele me ouviu em silêncio, e então, sem aviso, segurou minha mão. Nossos olhares se encontraram e, naquele instante, algo mudou entre nós. Ele se inclinou devagar e me beijou. Foi um beijo suave no começo, como se ele também estivesse assustado com o que a gente estava fazendo. Mas logo se transformou em algo mais intenso, mais urgente, como se nós dois estivéssemos liberando toda a tensão e a emoção que tínhamos guardado por semanas. Quando nos separamos, assustados com o que tinha acabado de acontecer, ele sussurrou: "Isso não devia ter acontecido, mas eu não consigo me arrepender." Naquela noite, nós cruzamos uma linha que mudaria nossas vidas para sempre. Foi o começo de um relacionamento secreto que duraria quase 2 meses, cheio de encontros escondidos, cartas secretas, olhares que carregavam promessas que não deveriam existir. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado. Sabia que, por mais que a Laura tivesse me magoado, nada justificava trair minha própria irmã daquele jeito. Mas naquele momento de fragilidade, com a dor da perda do meu pai ainda tão viva, a atenção e o carinho do Ricardo pareciam a única coisa que me mantinha com a cabeça fora d'água. O Ricardo me dizia que ia terminar com a Laura, que nunca a tinha amado de verdade, que tinha sido pressionado a pedi-la em casamento pela posição social que isso traria. Prometia que ficaríamos juntos depois que tudo acabasse. E eu, na minha ingenuidade e no meu desespero por afeto, acreditava em cada palavra. O que eu não sabia era que nosso tempo estava se esgotando rapidamente, e que o preço a pagar seria muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. 2 semanas antes do casamento, comecei a notar umas mudanças na Laura. Ela me observava com mais atenção, perguntava sobre meus passeios, queria saber onde eu estava indo com tanta frequência. Naquela tarde de sábado, eu tinha me encontrado com o Ricardo na Praça da Matriz. Ficamos só meia horinha juntos, trocando algumas palavras. Um beijo rápido atrás do coreto, longe dos olhares curiosos. Voltei para casa com o coração acelerado, como sempre acontecia depois desses encontros proibidos. Quando entrei no meu quarto, notei na hora que algo estava diferente. Meu diário, que eu sempre guardava debaixo do colchão, estava em cima da cama, aberto exatamente na página onde eu tinha escrito sobre meu primeiro beijo com o Ricardo. Senti um arrepio na espinha. As cartas que ele tinha me escrito, que eu guardava numa caixa de sapatos no fundo do armário, também estavam espalhadas pela cama. Ouvi passos no corredor e me virei, dando de cara com a Laura parada na porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. As mãos tremiam, segurando uma das cartas mais recentes do Ricardo. "Como você pôde?" Ela sussurrou, a voz embargada pela dor e pela raiva. "Minha própria irmã." Tentei explicar. Gaguejei palavras sem nexo sobre solidão, sobre como tudo aconteceu sem planejar, mas ela não queria ouvir. "Me poupe das suas desculpas", ela disse, a voz agora mais alta. "Você sempre me invejou, sempre quis o que era meu desde pequena. Mas isso, roubar meu noivo há 2 semanas do casamento, isso é baixo demais até para você, Júlia." Aquela noite foi um inferno. A Laura se trancou no quarto, se recusando a falar comigo ou com nossa mãe, que não entendia nada do que estava acontecendo. No dia seguinte era domingo, dia do tradicional almoço de família. Tios, tias, primos, todos reunidos para uma das últimas festinhas antes do grande casamento. Mamãe tinha preparado um frango assado com batatas, a receita favorita do papai, como um jeito de manter-lo presente. Estávamos todos à mesa quando a Laura finalmente desceu.
Seus olhos ainda estavam inchados, mas havia algo diferente nela, uma determinação fria que me deu medo. Ela esperou todo mundo se servir, as conversas começarem, e então bateu o garfo contra o copo, pedindo atenção. "Eu tenho um anúncio para fazer", ela disse, com a voz estranhamente calma. "O casamento está cancelado." Um silêncio chocado caiu sobre a mesa. Nossa tia Cida foi a primeira a reagir. "Mas por quê, querida? Vocês brigaram?" "Tenho certeza que qualquer briguinha pode ser resolvida." A Laura sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Não é uma briguinha, tia. É uma traição." Ela então me encarou, diretamente. "Eu descobri ontem que o Ricardo e a Júlia estão tendo um caso há semanas, bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa. Foi como se uma bomba explodisse na sala de jantar. Todos os olhares se viraram para mim, alguns de incredulidade, outros de acusação. Minha mãe deixou o garfo cair, o barulho do metal ecoando no silêncio. "Júlia, isso é verdade?" ela perguntou, a voz quase não saindo. Eu não consegui responder. A vergonha, a culpa, tudo se misturava dentro de mim, fechando minha garganta. Meu silêncio foi resposta suficiente. "Eu encontrei as cartas dele", continuou a Laura, tirando uma do bolso do vestido. "Querem ouvir o que o meu noivo escrevia para minha irmã?" Sem esperar resposta, ela começou a ler. "Júlia, cada momento longe de você é uma tortura. Quando estou com a Laura, só consigo pensar em você, nos seus olhos, no seu sorriso. Vou terminar tudo com ela depois do jantar de ensaio. E então poderemos ficar juntos sem nos escondermos." Um murmúrio de indignação passou pela mesa. Tio Roberto, irmão do meu pai, bateu o punho na mesa. "Que vergonha! Seu pai mal esfriou no túmulo e você desonra a família desse jeito." Eu não aguentei mais. Levantei da mesa e corri para o meu quarto, as lágrimas embaçando minha visão. Podia ouvir a voz da Laura continuando lá embaixo, contando a todos os detalhes que tinha descoberto, me pintando como a vilã da história. O que, em muitos aspectos, eu realmente era. Algumas horas depois, ouvi um grito vindo da sala. Desci correndo e encontrei minha mãe caída no chão, o rosto retorcido de dor. "Ela não consegue mexer o lado esquerdo", gritou tia Cida em pânico. "Alguém chama uma ambulância." Minha mãe tinha sofrido um pequeno derrame, consequência do choque e do estresse. Quando a ambulância chegou, os paramédicos me olharam com desprezo. A fofoca já tinha se espalhado pela cidade. Uma das enfermeiras, que estudou comigo no colégio, sussurrou enquanto ajudava a colocar minha mãe na maca. "Como você pôde fazer isso com sua própria irmã, Júlia? A cidade inteira tá falando." Foi naquele momento que eu entendi a dimensão do que tinha feito. Não era só um romance proibido, uma aventura secreta. Era uma traição que tinha dividido minha família, arruinado a reputação da minha irmã e agora colocado a saúde da minha mãe em risco. No hospital, eu fiquei no corredor enquanto a Laura acompanhava nossa mãe. Ninguém falava comigo, ninguém queria chegar perto de mim. Tentei ligar para o Ricardo várias vezes daquele orelhão no corredor do hospital, mas ele não atendia. Eu precisava saber o que faríamos agora, se ele realmente ia cumprir a promessa de ficarmos juntos. Na manhã seguinte, depois de uma noite horrível dormindo numa cadeira desconfortável do hospital, recebi a notícia que acabou de quebrar meu coração já em pedaços. O Ricardo tinha ido embora da cidade durante a madrugada, sem se despedir de mim, sem se despedir da Laura. Simplesmente pegou suas coisas e sumiu, deixando só um bilhete curto para o diretor do hospital, alegando uma emergência familiar. "Ele é um covarde", disse tia Cida quando me viu chorando no corredor depois de receber a notícia. "E você, Júlia? É uma tola. Achou mesmo que um homem que trai com você não trairia você também?" Minha mãe ficou internada por 2 semanas. Quando finalmente recebeu alta, ela já conseguia falar, embora com dificuldade, e andar com a ajuda de uma bengala. A Laura cuidou dela com uma dedicação enorme durante todo esse tempo, enquanto eu fiquei afastada, dormindo na casa de uma prima distante que teve pena de mim. No dia em que minha mãe voltou para casa, encontrei minhas coisas empacotadas em 2 malas velhas, largadas na varanda. Tio Roberto estava lá, de braços cruzados, como um guarda me impedindo de entrar. "A Laura e sua mãe concordaram que é melhor você não morar mais aqui", ele disse, evitando olhar na minha cara. "Arranjei uma passagem de ônibus para a capital. Lá você pode recomeçar, longe dos comentários e do mal que você causou." Tentei protestar, dizer que queria falar com minha mãe, me desculpar, mas ele foi firme. "Você já causou sofrimento demais, Júlia. Vá embora antes que sua presença piore a recuperação dela." Assim, aos 22 anos, me vi sozinha na rodoviária, com 2 malas contendo tudo o que restava da minha vida, e uma passagem só de ida para São Paulo,
Eu não tinha dinheiro, a não ser o suficiente para os primeiros dias. Não tinha amigos ou conhecidos na cidade grande. Não tinha planos, nem esperanças. Nas primeiras semanas na capital, eu dormi num albergue para mulheres, administrado por freiras. Era um lugar limpo, mas severo, com regras rígidas de horário e comportamento. As outras mulheres lá tinham suas próprias histórias de sofrimento, mas eu mantive a minha em segredo, com vergonha demais para compartilhar. Durante o dia, eu batia perna pelas ruas, procurando emprego. Era 1965. E para uma mulher jovem, sem faculdade ou referências, as opções eram poucas. Depois de muitas tentativas, consegui um trampo como balconista numa pequena farmácia de bairro. O salário era mínimo. Mal dava para alugar um quartinho de pensão e comer, mas pelo menos me permitia sobreviver. O quarto que aluguei ficava no sótão de uma pensão antiga, abafado e sufocante no verão. Eu dividia o banheiro com outras 5 mulheres, todas trabalhadoras como eu. Empregadas domésticas, vendedoras, secretárias. À noite, deitada naquela cama estreita, olhando para o teto descascado, eu revivia tudo o que tinha acontecido, me torturando com pensamentos sobre o que eu poderia ter feito diferente. Nos primeiros meses, escrevi várias cartas para minha mãe. Cartas longas, implorando perdão, explicando como me sentia na época, como a dor da perda do meu pai e a frieza da Laura tinham me deixado vulnerável. Contava sobre minha vida difícil na capital, sobre a solidão, sobre como me arrependia amargamente do que tinha feito. Nunca recebi resposta. Descobri, através de um jornal da minha cidade que de vez em quando chegava na farmácia, que a Laura também tinha se mudado para outra cidade. Pelo visto, a fofoca e a humilhação do casamento cancelado tornaram impossível a vida dela por lá. Senti uma pontada de culpa ainda mais forte. Eu não só tinha traído minha irmã, como também a tinha forçado a abandonar seu lar, seus amigos, sua vida. O tempo passou, lento e doloroso. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. Continuei trabalhando na farmácia e acabei sendo promovida a gerente quando o dono, o seu Mendes, percebeu que eu tinha jeito com os números e boa memória para os remédios. Mudei-me para um apartamento pequeno, mas decente, num bairro operário. Não tinha luxos, mas também não passava necessidade. Fiz alguns amigos, conheci alguns homens, tive uns rolos, mas sempre que a coisa começava a ficar séria, eu pulava fora. Carregava comigo um medo profundo de me envolver, de confiar, de amar de novo. No fundo, eu acreditava que não merecia ser feliz depois do que eu tinha feito. Minha rotina era simples e igual todo dia. Acordava cedo, tomava um cafezinho na padaria da esquina, trabalhava o dia todo na farmácia, voltava para casa, jantava sozinha, lia um livro ou ouvia rádio até dormir. Aos domingos ia à missa na igreja do bairro, mais por hábito e para quebrar a solidão do que por fé. Era uma vidinha, sem grandes alegrias ou tristezas, apenas um dia após o outro, numa cidade que nunca se tornou meu lar. Em 1967, consegui juntar uma grana e comprar um rádio melhor. Era meu único luxo, minha janela para o mundo. Eu ouvia música, notícias, radionovelas. Às vezes, quando tocava uma música que meu pai gostava, eu fechava os olhos e podia quase sentir a presença dele ali comigo. Ainda pensava no Ricardo de vez em quando, não com amor ou saudade, mas com uma mistura de raiva, vergonha e curiosidade. Para onde ele teria ido? Será que estava sendo médico em outra cidade? Teria encontrado outra mulher para enganar? Essas perguntas vinham principalmente nas noites de insônia. O seu Mendes, meu patrão, virou uma espécie de figura paterna para mim. Ele era um homem viúvo, de meia idade, com os filhos já criados. Notando minha solidão, começou a me convidar para almoçar aos domingos na casa dele. Era uma gentileza que eu aceitava com gratidão, embora sempre me sentisse meio deslocada. Foi numa dessas visitas, no início de 1968, que recebi a notícia que mudaria minha vida de novo. O telefone tocou durante o almoço. Era para mim, o que era muito estranho, já que quase ninguém sabia que eu estava lá. O seu Mendes me passou o telefone com uma cara preocupada. Júlia? A voz do outro lado era familiar, mas diferente, mais velha, mais cansada. Levei uns segundos para reconhecer. Tia Cida? Perguntei, hesitante. Sim, sou eu, minha filha. Liguei para a farmácia e me disseram que você estaria aí hoje. Senti meu coração disparar. Se a tia Cida se deu ao trabalho de me procurar depois de tanto tempo, algo sério tinha acontecido. O que foi, tia? Tá tudo bem? Um silêncio pesado do outro lado da linha. Depois um suspiro. É a sua mãe, Júlia. Ela tá muito doente.
Os médicos não dão muito tempo. Ela pediu para te ver. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Minha mãe, pedindo para me ver. Depois de quase 3 anos sem nenhum contato, ela devia estar muito mal. Como? Como ela tá? Consegui perguntar, com a voz embargada. É o coração. Tá muito fraco. Ela teve outro derrame semana passada, menor que o primeiro, mas no estado dela. Bem, os médicos dizem que é questão de dias, talvez semanas. Eu tô indo, disse, sem nem pensar. Pego o primeiro ônibus amanhã de manhã. Júlia. Tia Cida hesitou, como se escolhesse as palavras. A Laura também tá aqui. Voltou assim que soube. Vocês vão ter que se encontrar. Senti um nó na garganta. A Laura, minha irmã, a quem eu tinha traído da pior maneira possível. Como seria encarar ela depois de tudo? Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Vou chegar o mais rápido que puder. Desligamos, e eu voltei para a mesa do almoço com as pernas bambas. O seu Mendes, notando minha palidez, me ofereceu um copo d'água e um ombro amigo. Contei para ele por alto a situação, omitindo os detalhes mais dolorosos. Ele, com sua gentileza de sempre, não fez perguntas, só me deu uns dias de folga para eu poder viajar. Naquela noite arrumei uma malinha, só com o essencial. Enquanto dobrava as roupas, minha mente era um turbilhão. Como seria rever minha mãe? O que eu diria para ela? E a Laura? Como seria ficar cara a cara com a minha irmã de novo? Peguei o ônibus das 6 da manhã. A viagem de 6 horas pareceu uma eternidade. Cada quilômetro que me aproximava da minha cidade natal fazia meu estômago revirar de ansiedade. Olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, eu sentia como se estivesse voltando no tempo para um passado que eu tentei tanto deixar para trás. Quando o ônibus finalmente parou na pequena rodoviária da cidade, tive uma sensação estranha de déjà vu. Tudo parecia igual, congelado no tempo. As mesmas lojinhas, o mesmo café da esquina, os mesmos rostos conhecidos que agora me olhavam com uma mistura de surpresa e reprovação. Tia Cida me esperava na plataforma, mais envelhecida do que eu me lembrava. O cabelo, antes castanho com alguns fios brancos, estava agora todo branco. As rugas no rosto dela estavam mais fundas. Ela me abraçou rápido, um gesto mais formal do que carinhoso, e me levou para o carro. Sua mãe piorou nas últimas horas. Ela disse enquanto dirigia pelas ruas familiares. Os médicos estão lá agora. E a Laura? A Laura tá com ela o tempo todo, quase não sai do quarto. Eu fiquei em silêncio, sem conseguir pensar numa resposta. Só a menção do nome da minha irmã já fazia meu coração disparar. O que eu ia dizer para ela? O que eu ia dizer para ela? Como eu ia pedir perdão por algo tão grave? O carro parou em frente à casa onde eu cresci. A mesma casa onde vivi momentos felizes e a tristeza mais profunda. Era estranho estar ali de novo como uma visita, uma estranha. Tia Cida pegou minha mala e me guiou até a porta. Se prepara, ela disse baixinho. Ela tá muito diferente do que você lembra. Entramos e o cheiro da casa. Uma mistura de sabão em pó, madeira antiga e o cheirinho de lavanda que minha mãe sempre usava. Me atingiu como uma onda, trazendo uma avalanche de memórias. Tia Cida me levou pelo corredor até o quarto da minha mãe, o mesmo quarto que ela dividiu com meu pai por tantos anos. No corredor, parada na frente da porta, estava a Laura. 3 anos tinham se passado desde nosso último encontro, aquele domingo terrível em que tudo desmoronou. A Laura estava diferente, mais magra, o rosto mais anguloso, com pequenas rugas nos cantos dos olhos. Ela usava uma roupa simples, sem os enfeites e joias que tanto gostava. Nossos olhares se cruzaram e por um instante nenhuma de nós disse nada. O peso de tudo o que aconteceu estava ali, entre nós, como um muro invisível. Então, para minha surpresa, a Laura deu um passo à frente e disse, com a voz baixa, ela tá esperando por você. Tá consciente agora, mas fica indo e vindo. É melhor você entrar logo. Não havia raiva na voz dela, apenas cansaço e preocupação. Eu assenti, incapaz de falar, e entrei no quarto. Minha mãe estava deitada na cama, parecendo menor, mais frágil do que nas minhas lembranças. A pele amarelada, os cabelos, antes castanhos, agora completamente brancos. Quando ela me viu, seus olhos se iluminaram por um segundo. Estendeu a mão trêmula na minha direção e eu a segurei, sentindo os ossos fininhos sob a pele. Júlia, ela sussurrou. Você veio. Foi aí que as lágrimas que eu segurei a viagem inteira finalmente vieram.
Caí de joelhos ao lado da cama, ainda segurando a mão dela, e chorei como uma criança. Me perdoa, mamãe. Eu soluçava. Por favor, me perdoa. Ela acariciou meus cabelos com a mão livre, um gesto tão familiar que só me fez chorar mais. Já perdoei há muito tempo, minha filha, ela disse, a voz fraca, mas clara. A vida é curta demais para guardar rancor. Eu só queria te ver mais uma vez antes de ir. Nos dias que se seguiram, minha mãe alternava momentos de lucidez e períodos em que não reconhecia ninguém. Laura e eu nos revezávamos cuidando dela. No começo, num silêncio constrangedor, depois trocando informações práticas, até que finalmente começamos a ter pequenas conversas sobre nossas vidas nos últimos 3 anos. Uma noite, depois que mamãe finalmente dormiu, Laura me chamou para a cozinha. Serviu 2 xícaras de chá e sentou à mesa, indicando para eu fazer o mesmo. Por um longo tempo ficamos ali, em silêncio, só com o tic-tac do velho relógio de parede que papai tinha consertado tantas vezes. Tem uma coisa que você precisa saber, Laura finalmente disse, olhando para a xícara. Sobre o Ricardo. Meu corpo ficou tenso ao ouvir aquele nome que eu tanto tentei esquecer. O que tem ele? Perguntei, tentando parecer que não me importava, mas falhando miseravelmente. Cerca de 1 ano depois que ele sumiu, ela continuou, eu recebi uma carta de uma mulher chamada Cláudia. Ela era enfermeira em Ribeirão Preto. Pelo visto, o Ricardo estava noivo dela quando veio trabalhar na nossa cidade. Ele manteve os 2 noivados ao mesmo tempo e ia visitá-la nos feriados, dizendo pra gente que ia visitar a família. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Ricardo, o homem por quem eu tinha destruído minha família, o homem que prometeu amor eterno, tinha enganado não só a Laura, não só a mim, mas uma terceira mulher também. Como você soube que era verdade? Perguntei. Ainda em choque. Ela mandou fotos, cartas, até o anúncio de noivado deles no jornal de lá, respondeu Laura. Não tinha como negar. O Ricardo era, e é, um mentiroso patológico. Ficamos em silêncio de novo, cada uma digerindo aquilo. De repente, a Laura fez algo que me pegou totalmente de surpresa. Ela começou a rir. Um riso baixo no início, depois mais alto, até virar uma gargalhada quase histérica. Qual é a graça? Perguntei, confusa. Nós 2. Ela respondeu, secando as lágrimas de riso. A gente brigou, se odiou, destruiu nossa família por causa de um homem que não valia nada, que estava enganando nós 2 o tempo todo. Você não percebe a ironia? E então, como se uma represa tivesse se rompido, eu comecei a rir também. Rimos juntas, rimos até ficar sem fôlego, rimos até as lágrimas de diversão virarem lágrimas de tristeza, de arrependimento, de perda. Quando finalmente nos acalmamos, algo tinha mudado entre nós. Não era perdão ainda não, mas era um começo. Me desculpa, Laura, eu disse, finalmente conseguindo falar o que estava guardado no meu coração há tanto tempo. Me desculpa por tudo. Não tem desculpa pro que eu fiz. Ela assentiu, os olhos ainda brilhando de lágrimas. Eu também tenho minhas culpas, respondeu baixinho. Eu não fui uma boa irmã para você, Júlia, especialmente depois que o papai morreu. Eu estava tão obcecada com o casamento, tão preocupada com as aparências, que perdi de vista o que realmente importava. Naquela noite não teve um grande momento de reconciliação, nenhum abraço de filme. Foi só um pequeno passo na direção da cura. Um reconhecimento de que nós 2 erramos e que talvez existisse a chance de um novo começo. Minha mãe faleceu 2 semanas depois da minha chegada, numa madrugada silenciosa de outono. Partiu durante o sono, sem dor, segurando a mão da Laura, que dormia na cadeira ao lado da cama. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ouvi o choro contido da minha irmã. Corri para o quarto e, ao ver o rosto sereno de mamãe, soube que ela tinha partido. O funeral foi simples, bem diferente do tumulto que foi o do meu pai. Poucos vizinhos apareceram. A maioria das pessoas ainda me olhava de lado. E a presença da Laura, que também tinha saído da cidade de um jeito controverso, não ajudava. Mas não importava. Estávamos ali, nós 2, nos despedindo da nossa mãe. E era isso que contava. Depois do enterro veio a questão. O que fazer com a casa? Era o único bem que nossos pais deixaram e nenhuma de nós planejava voltar a morar na cidade. Decidimos vender e dividir o dinheiro. A gente pode recomeçar, disse a Laura, enquanto empacotávamos as coisas da família numa tarde chuvosa. Você na capital, eu em Curitiba. Novos lugares, novas chances. Era estranho trabalhar lado a lado com minha irmã. Enquanto organizávamos roupas, fotos, louças, a gente conversava sobre coisas pequenas, do dia a dia. Evitávamos os assuntos mais dolorosos, como se tivéssemos um acordo silencioso de deixar o passado para trás.
Na noite antes de partirmos, sentadas na varanda com 2 xícaras de café, a Laura quebrou esse acordo. Acho que eu nunca te contei por que fiquei tão obcecada com aquele casamento, ela disse, olhando para o céu estrelado. Fiquei quieta, esperando. Eu estava grávida, Júlia, de 2 meses. A revelação me atingiu como um soco. Você perdeu o bebê? Perguntei. Com medo da resposta, Laura assentiu, os olhos fixos no horizonte. Quando eu descobri sobre você e o Ricardo, passei muito mal. Comecei a sangrar naquela mesma noite, depois daquele almoço de domingo. Não contei para ninguém. E então, no hospital, enquanto a mamãe estava tendo o derrame, eu estava no andar de cima, perdendo o meu filho. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O peso do que eu tinha feito parecia ainda mais insuportável. Laura, eu não sei nem o que dizer. Se eu soubesse, não teria feito diferença. Ela me cortou, com a voz surpreendentemente calma. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar o passado, só aprender com ele. E eu aprendi muito nesses 3 anos, Júlia. Aprendi que a vida é imprevisível e frágil demais para a gente desperdiçar com mágoa. Ficamos em silêncio por um longo tempo, só ouvindo os grilos. Acho que foi melhor assim. Ela continuou. Imagina se eu tivesse casado com ele, tido aquele filho. Estaria presa a um homem que não valia nada. Ainda dói? Perguntei, me referindo a tudo. A traição, o escândalo, os sonhos destruídos. Às vezes ela respondeu, sincera, mas não como antes. E você, Júlia, ainda pensa nele? Refleti por um momento. Não do jeito que você imagina. Penso no que eu fiz, nas escolhas que tomei. Mas o Ricardo é como se fosse só um personagem numa história triste, não uma pessoa real por quem eu ainda sinto alguma coisa. Na manhã seguinte, nos despedimos na rodoviária. A Laura ia embarcar primeiro rumo a Curitiba, onde tinha arrumado um emprego como secretária numa empresa de exportação. Escreve, ela disse, me abraçando rapidamente. Não foi um abraço caloroso como os da infância, mas era um começo. Vou escrever, prometi. E você também. Voltei para a capital sentindo que estava começando uma terceira vida. A primeira tinha acabado com a morte do meu pai e a minha traição. A segunda foram aqueles 3 anos solitários na farmácia. Agora, com o dinheiro da venda da casa, eu tinha a chance de recomeçar de novo. A primeira coisa que fiz foi procurar um lugar melhor para morar. Encontrei um apartamento pequeno, mas ensolarado, num bairro tranquilo. Tinha só um quarto, uma salinha, cozinha e banheiro. Mas para mim parecia um palácio. Comprei uns móveis simples, cortinas coloridas, vasos de plantas. Queria um espaço que fosse meu, de verdade. Com o resto do dinheiro, tomei a decisão que mudou minha vida. Voltei a estudar. Sempre fui boa aluna, especialmente em ciências e matemática. Me matriculei no curso de magistério para virar professora. Um dos poucos caminhos respeitáveis para uma mulher na época. Os primeiros meses foram difíceis. Com 25 anos, eu era bem mais velha que a maioria das alunas, quase todas meninas de 17, 18 anos. Eu me sentia deslocada, mas aos poucos fui me adaptando, fazendo amizade, encontrando meu lugar. Os estudos me deram um propósito. Pela primeira vez, desde a tragédia, eu pensava no futuro com esperança. Quando não estava na aula ou estudando, continuava trabalhando na farmácia, agora em meio período. O seu Mendes, compreensivo como sempre, ajustou minha escala. Eu e a Laura trocávamos cartas regularmente. No início, eram formais e curtas, mas com o tempo foram ficando mais calorosas. Ela me contava da vida nova em Curitiba, do trabalho, onde já estava sendo promovida. Eu contava dos meus estudos, da farmácia. Numa dessas cartas, a Laura mencionou que tinha conhecido alguém. O nome dele é Geraldo. Ela escreveu. É viúvo, tem um sítio pequeno perto da cidade. É um homem simples, mas honesto e gentil. A gente tem se visto bastante e ele me faz sentir em paz. Aquelas palavras me encheram de alegria. Minha irmã merecia essa paz. O tempo passou e nossa correspondência, embora menos frequente, nunca parou. Era como se estivéssemos, palavra por palavra, reconstruindo a ponte sobre o abismo que criamos entre nós. Em 1969, 4 anos depois da tragédia, recebi uma carta da Laura com uma notícia que me deixou emocionada. Ela e o Geraldo estavam noivos. Vai ser uma cerimônia simples, ela escreveu, só família e amigos próximos. Sei que é pedir muito depois de tudo, mas eu gostaria que você viesse, Júlia. Eu gostaria que minha irmã estivesse presente no meu casamento. Eu li e reli aquele convite várias vezes,
com os olhos cheios de lágrimas. Era mais do que um convite. Era um gesto de perdão, de reconciliação. Respondi na hora, aceitando com o coração na mão. O casamento foi num domingo ensolarado de setembro. O sítio do Geraldo era lindo. Um altar improvisado foi montado debaixo de uma árvore enorme, decorado com flores do campo. A Laura estava radiante num vestido azul claro, infinitamente mais bonita em sua felicidade genuína do que estaria em qualquer vestido de noiva caro. Fiquei nervosa ao encontrá-la, mas meus medos sumiram quando ela me abraçou. Um abraço de verdade dessa vez. "Tô tão feliz que você veio", ela disse. "Não seria a mesma coisa sem você." Durante a cerimônia, observei minha irmã dizer seus votos com a voz firme. Ao olhar para o Geraldo, eu vi amor de verdade nos olhos dele. Uma promessa de um futuro construído sobre confiança. Na festinha que se seguiu, a Laura me apresentou ao Geraldo. Era um homem alto, de aparência boa, com mãos calejadas do trabalho. "Sua irmã me falou muito de você", ele disse, apertando minha mão com firmeza. "É um prazer finalmente conhecê-la. Espero que tenha falado bem." Brinquei. "Ela falou a verdade", ele disse, sério. "Sobre o passado, sobre os erros, sobre o aprendizado e sobre como vocês duas estão reconstruindo a relação, um dia de cada vez. Isso me diz muito sobre o caráter de vocês duas." Aquelas palavras simples de um homem que mal me conhecia me tocaram fundo. Talvez fosse possível, afinal, não ser definida para sempre pelo meu pior erro. Voltei para a capital com o coração renovado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro podia guardar coisas boas para mim também. E foi assim que, semanas depois, quando o seu Mendes me apresentou a um amigo, um professor de química chamado Otávio, eu me permiti notar seu sorriso gentil. Me permiti responder ao seu interesse, conversar. Me permiti, pela primeira vez em anos, a possibilidade de abrir meu coração de novo. Otávio era viúvo, alguns anos mais velho que eu. Sua esposa tinha falecido de pneumonia 2 anos antes. Começamos a conversar sobre o tempo, sobre os remédios que ele procurava, sobre as notícias do dia. Com o tempo, as conversas ficaram mais pessoais. Ele me contou sobre sua esposa, seu trabalho, seus livros favoritos. Eu, com cuidado, compartilhei pedacinhos da minha história. Um dia, ele me convidou para tomar um café. Eu hesitei, com o coração acelerado. Desde o Ricardo, eu não tinha me envolvido com ninguém. O medo de machucar e ser machucada era enorme. "É só um cafezinho, Júlia", ele disse, percebendo minha hesitação, "pra gente conversar sem interrupções." Aceitei, ainda com um pé atrás, mas com uma pequena chama de esperança se acendendo em mim. Aquele café marcaria o começo de uma nova fase na minha vida. Uma fase que eu nunca imaginei merecer, mas que estava finalmente pronta para abraçar. Aquele primeiro cafezinho com o Otávio virou outro, e depois um jantar. Logo a gente estava se encontrando sempre. Ele era diferente de todo homem que eu já conheci. Paciente, atencioso, sem pressa. Nunca me pressionava para nada. Tinha uma calma nele que me acalmava. Quando ele falava de química, os olhos dele brilhavam. "Veja, Júlia", ele dizia, desenhando moléculas em guardanapos. "O mundo inteiro é feito de ligações. Átomos que se conectam, se transformam, às vezes se separam, mas sempre buscando o equilíbrio." Eu sorria, pensando como aquilo era uma metáfora perfeita para a vida. Otávio tinha 35 anos quando nos conhecemos, 7 anos mais velho que eu. Tinha perdido a esposa de forma repentina. Por um tempo, achei que nunca mais ia sentir nada além de dor. Ele me confessou uma noite. Mas aí um dia, eu percebi que o sol ainda nascia. As flores ainda abriam. Meus alunos ainda precisavam de mim. A vida insistia em continuar. Aquelas palavras me tocaram fundo. Eu também conhecia a dor, o arrependimento, a sensação de não merecer um novo começo. Mas ali estava eu, 6 meses depois do nosso primeiro café, sentindo meu coração se abrir de novo. Em 1970, eu me formei no magistério, com notas ótimas. Senti um orgulho gigante de mim mesma. Aos 27 anos, eu tinha virado minha vida do avesso pelo meu próprio esforço. Logo consegui um emprego como professora numa escola municipal. Foi nessa época que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: contar para o Otávio toda a verdade sobre o meu passado. Nosso namoro estava ficando sério, e eu não podia construir algo importante em cima de segredos. Eu tinha aprendido da pior maneira o que as mentiras podem fazer. Escolhi um domingo tranquilo. Com o coração na garganta, contei tudo: a morte do meu pai, o noivado da Laura, meu caso com o Ricardo, a tragédia que veio depois. O derrame da minha mãe, meu exílio na capital, os anos de culpa e solidão. Não escondi nada, não tentei me fazer de coitada.
Otávio me ouviu em silêncio sem me interromper. Quando terminei, eu estava exausta. Eu entendo se você quiser ir embora agora, eu disse, sem conseguir olhar para ele. Sei que não é fácil aceitar alguém com um passado como o meu. Para minha surpresa, ele pegou minhas mãos. Júlia, ele disse suavemente, todo mundo comete erros. O que importa é o que a gente aprende com eles, como a gente cresce. Eu não tenho medo do seu passado. Eu tenho mais medo de um futuro sem você. As palavras dele me desmontaram. Eu chorei como não chorava há anos. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão. Otávio me abraçou, me deixou chorar e depois me beijou. Naquele momento, algo se curou dentro de mim. Não tudo, claro. Algumas feridas nunca fecham por completo. Mas foi o suficiente para eu poder seguir em frente, para acreditar que eu merecia ser feliz. Em julho daquele mesmo ano, Otávio me pediu em casamento. Foi um pedido simples, num banco de praça. Quero construir uma vida com você, Júlia, ele disse. Uma vida baseada em honestidade, respeito e amor. Você quer casar comigo? Eu disse sim, sem hesitar. Nosso casamento foi pequeno, só com amigos próximos e, claro, a Laura e o Geraldo, que fizeram a longa viagem de Curitiba só para estar lá. Quando a Laura me abraçou depois da cerimônia, ela sussurrou no meu ouvido. O papai estaria orgulhoso de você, Júlia, de quem você se tornou. As palavras dela foram o melhor presente que eu poderia receber. Os primeiros anos de casados foram de adaptação. Mudamos para uma casinha com um jardim nos fundos, onde eu plantei flores, lembrando do jardim da casa dos meus pais. Eu dava aula para as crianças e o Otávio continuava com sua química. Em 1972, descobri que estava grávida. A notícia me trouxe uma mistura de alegria e medo. Medo por lembrar da gravidez perdida da Laura. Otávio foi uma rocha, sempre paciente com as minhas neuras. Pedro nasceu numa manhã chuvosa de inverno, um bebê saudável, bochechudo e com um choro que era uma potência. Quando eu o segurei no colo pela primeira vez, senti um amor tão imenso que mal cabia em mim. Era como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem. Escrevi para Laura contando a novidade, e a resposta dela veio cheia de alegria. E ela também tinha novidades. Estava grávida do seu primeiro filho. A vida é curiosa, né? Ela escreveu. Depois de tudo, aqui estamos nós, construindo nossas famílias, encontrando nosso caminho para a felicidade. Os anos seguintes foram preenchidos com as alegrias e os perrengues da maternidade. Em 1975, tivemos nossa segunda filha, a Clara, em homenagem à minha tia Cida. Criar 2 crianças e trabalhar não era fácil, mas o Otávio sempre dividiu tudo comigo, algo raro para a época. A Laura e o Geraldo prosperaram no sul. O sítio virou uma produtora de laticínios. Tiveram 3 filhos, todos homens. A gente se via pouco, uma vez a cada 2 ou 3 anos, mas nunca perdemos o contato. Nossa relação tinha achado um equilíbrio. Não éramos melhores amigas, mas tínhamos construído um respeito e um carinho genuínos, o que, considerando nosso passado, era quase um milagre. Em 1980, eu realizei um sonho antigo. Entrei na faculdade de pedagogia. Eu já tinha 37 anos. Estudar, trabalhar e cuidar de 2 filhos não foi fácil. Muitas noites eu passei debruçada nos livros depois que todo mundo ia dormir. O Otávio sempre me incentivou. Você é um exemplo para os nossos filhos, ele dizia. A formatura em 1984 foi um momento de orgulho imenso. Ver meus filhos, Pedro com 12 e Clara com 9, aplaudindo quando peguei meu diploma, me fez pensar em como a vida tinha me dado muito mais do que eu imaginava merecer. A Laura não pôde vir, mas mandou um buquê de flores com um cartão que eu guardo até hoje. Da menina que vivia na sombra da irmã mais velha para a mulher que brilha com luz própria. Tenho orgulho de você, minha irmã. Com o diploma, virei coordenadora pedagógica na escola. A vida seguia, estável e feliz. Os anos 80 trouxeram a redemocratização para o Brasil. A gente vivia essas mudanças intensamente, discutindo política na mesa de jantar, sonhando com um país melhor para os nossos filhos. O Pedro puxou o pai. Adorava ciências. A Clara puxou a mim, devorava livros. Tentei ser para eles a mãe que eu nunca tive, presente e compreensiva, sem comparações. Em 1986, 21 anos depois daquele ano terrível, recebi um telefonema da Laura. A voz dela estava animada. Você não vai acreditar quem eu encontrei por acaso numa feira de produtores rurais em São Paulo, ela disse, sem nem dar bom dia. Meu coração gelou. Só podia ser uma pessoa. Ricardo? Perguntei, quase sem voz. Exatamente, ela confirmou. Agora é um médico de meia idade,
com cabelo grisalho e aliança no dedo. Não me reconheceu de cara, ou fingiu que não. E o que você fez? Perguntei, curiosa. Eu cheguei nele na hora do cafezinho, contou a Laura, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Você precisava ver a cara dele quando eu disse meu nome. Ficou branco. Eu só perguntei da vida, como se fosse uma conhecida qualquer. Ele gaguejou, disse que estava bem, que tinha uma clínica e 3 filhos. Aí eu pedi licença e saí, deixando ele lá, se borrando de medo de eu contar alguma coisa para a esposa dele. Você contaria? Perguntei. Claro que não, ela respondeu na hora. A gente não ganha nada com isso e só ia fazer mais gente sofrer. Tem história que é melhor deixar no passado. Eu concordei. O Ricardo era um capítulo encerrado. No final daquele ano, fomos passar o verão no sítio da Laura e do Geraldo. As crianças, primas que mal se viam, viraram uma turma só. Numa noite, enquanto os homens falavam de política e as crianças jogavam baralho, eu e a Laura ficamos sozinhas na varanda. O céu estava absurdamente estrelado. Você tá feliz, Júlia? Ela me perguntou. Pensei um pouco. Sim, eu disse. Não é a vida que eu sonhava quando era jovem. É melhor em algumas coisas, mais difícil em outras. Mas sim, sou feliz. E você? Laura sorriu. Também sou. É curioso, né? Depois de tudo, de todos os erros, mágoas, perdas, a gente achou o nosso caminho. Acho que crescer é isso, respondi. Aprender com os erros, seguir em frente, fazer as pazes com o passado. Você já se perdoou, Júlia? Ela perguntou, me olhando nos olhos. De verdade quero dizer. A pergunta me pegou de surpresa. Mais de 20 anos tinham se passado. Acho que sim, respondi. Levou muito tempo, mas eu entendi que eu não sou só o meu pior erro. Aquela menina de 22 anos, magoada e confusa, não é quem eu sou hoje. Laura assentiu satisfeita. Fico feliz em ouvir isso, porque eu te perdoei há muito tempo, Júlia. De verdade. Aquelas palavras foram como um remédio final para uma ferida antiga. Eu estendi a mão e segurei a dela, um gesto que dizia mais que qualquer palavra. A vida seguiu seu curso. Os filhos cresceram, os cabelos ficaram brancos. Otávio e eu nos aposentamos. Vimos o Pedro se formar em engenharia e a Clara em letras. Celebramos casamentos, nascimentos de netos. Eu e a Laura mantivemos o contato. Não éramos melhores amigas, mas éramos irmãs que tinham aprendido a se valorizar. Em 1995, quando eu tinha 52 anos e a Laura 55, recebi um telefonema que mudou tudo de novo. A voz da minha irmã estava estranha. Júlia, preciso te contar uma coisa, mas não quero que você se assuste. Meu coração disparou. O que foi, Laura? Fiz uns exames. Encontraram um caroço no meu seio esquerdo. Senti o chão sumir. Câncer. Já fiz a biópsia, ela continuou, tentando parecer forte. Tô esperando o resultado, mas o médico não pareceu muito otimista. Eu vou pra aí, eu disse na hora. Não, Júlia. Ela respondeu, com aquela teimosia dela. Vamos esperar o resultado. Se for o que a gente tá pensando, aí a gente conversa. O resultado foi o pior possível. Carcinoma invasivo já avançado. Ela precisaria de uma mastectomia radical. Dessa vez eu não aceitei um não. Arrumei minhas coisas e peguei o primeiro ônibus pro sul. Uma viagem de 24 horas. Com a cabeça a mil. Quando cheguei, levei um choque. A Laura, sempre tão forte, parecia ter envelhecido 10 anos. Estava mais magra, com olheiras fundas. Geraldo me abraçou, agradecendo por eu ter vindo. A cirurgia foi em Porto Alegre. Eu fui com ela. Foram 8 horas de agonia na sala de espera. As notícias não foram boas. O câncer já tinha se espalhado. Os meses seguintes foram uma batalha. A Laura passou por radioterapia, perdeu o cabelo, sofreu com náuseas terríveis. E no meio de tudo isso, ela manteve uma força, uma dignidade que me deixava de queixo caído. Eu me afastei do trabalho e passei a me dividir entre a minha casa e o sítio. Numa noite, o Geraldo me contou uma coisa. Sabe qual foi a primeira coisa que a Laura me disse quando soube do diagnóstico? Ele perguntou. Ela disse, Geraldo, promete que vai manter contato com a minha irmã Júlia depois que eu for. Ela é mais forte do que pensa, mas não deve ficar sozinha. Eu chorei baixinho na cozinha, para não acordá-la. Depois de tudo, ela ainda se preocupava comigo. Por quase um ano, a vida foi essa montanha russa. Dias bons, em que ela conseguia caminhar no jardim. E dias terríveis, de dor e idas ao pronto-socorro no meio da noite. Numa tarde, quando ela estava se sentindo um pouco melhor, ela me pediu uma coisa. Júlia,
Quero que você me prometa que vai continuar vivendo plenamente, não importa o que aconteça. Que vai ir muito. Viajar, aprender coisas novas. Lina, eu comecei, mas ela me cortou. Eu sei que a vida é imprevisível. E se algo acontecer, quero saber que você vai ficar bem. Que todo esse tempo que a gente passou afastada serviu pra gente aprender a valorizar cada momento. Eu prometi, com lágrimas nos olhos. E por um tempo, pareceu que ela ia vencer. O câncer recuou. Ela voltou a se envolver com o sítio, a fazer planos. A vida voltou a um curso quase normal. Em 1997, 2 anos depois do diagnóstico, o telefone tocou de novo. Era o Geraldo. Júlia. O câncer voltou. Agora nos ossos e no fígado. Os médicos dizem que não há muito mais o que fazer. Mais uma vez, fiz as malas e viajei para o sul. Encontrei a Laura num quarto de hospital, ligada a tubos, a pele amarelada. Mesmo assim, ela sorriu fraco quando me viu. Você veio. Claro que vim, eu disse. Sempre virei quando você precisar. As semanas seguintes foram uma despedida lenta. A gente levou ela para casa, com cuidados paliativos. Eu dormia num colchão ao lado da cama dela. Às vezes, quando os remédios aliviavam a dor, a gente conversava. Relembramos a infância. Falamos dos filhos, do futuro. Um futuro que eu fingia acreditar que ela estaria. Numa dessas conversas, ela me perguntou: Você acha que nossos pais estariam orgulhosos de nós, Júlia? Apesar de tudo? Acho que sim, eu respondi. A gente errou, se machucou, mas encontramos o caminho de volta uma para outra. Construímos vidas boas, criamos filhos decentes. Sim, acho que eles estariam orgulhosos. Fico feliz por termos tido essa segunda chance, ela murmurou, quase dormindo. Feliz por sermos irmãs de verdade. Numa manhã de domingo, acordei com o silêncio. Um silêncio diferente. Eu soube, antes mesmo de olhar, que a Laura tinha partido. O rosto dela estava sereno, sem dor. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Agora fria, pela última vez. Adeus, minha irmã. Obrigada por me ensinar sobre perdão, sobre recomeço, sobre amor. O funeral foi na capelinha da cidade. Estava lotado. Parecia que a cidade inteira veio se despedir. A Laura tinha tocado muitas vidas. Voltei para casa uma semana depois, com uma tristeza enorme, mas também uma gratidão profunda pelo tempo que tivemos juntas, pelas barreiras que derrubamos. Nos anos seguintes, mantive contato próximo com a família da Laura. Honrar a memória dela era manter vivo o laço que a gente reconstruiu com tanto esforço. A vida continuou. Em 2010, o Otávio foi diagnosticado com Alzheimer. Foi devastador ver aquela mente brilhante se apagar aos poucos. Eu cuidei dele, lembrando da força da Laura na sua própria batalha. Otávio faleceu em 2015. Fiquei viúva aos 72 anos. Foi um golpe duro, mas eu não estava sozinha. Meus filhos e netos me encheram de amor. Eu aprendi, ao longo de uma vida de perdas, que a dor não dura para sempre. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de erros e acertos, quedas e recomeços. O erro que cometi aos 22 anos poderia ter me condenado a uma vida de amargura. Mas, de algum jeito, eu encontrei forças para recomeçar. Aprendi que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pelo que fazemos depois deles. A história que eu contei hoje não é só sobre uma traição, é sobre redenção, sobre segundas chances, sobre a capacidade de perdoar e ser perdoado. Se tem algo que eu quero que vocês levem daqui, meus queridos, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nossas escolhas do passado não precisam ditar nosso futuro. A gente sempre pode escolher um caminho diferente. A gente sempre pode escolher o amor, a compaixão, a verdade. A jornada não vai ser fácil. A minha com certeza não foi. Mas se a gente persistir, se encarar nossos fantasmas com coragem, a gente pode encontrar paz. E o amor verdadeiro. Bem, o amor verdadeiro não é aquela paixão que cega. O amor de verdade é paciente, generoso, honesto. É o que o Otávio me ensinou. É o que eu e a Laura, apesar de tudo, conseguimos reconstruir. É o que eu tento passar para os meus filhos e netos todos os dias. Então, se você está passando por um momento difícil, se cometeu erros que parecem irreparáveis, lembre-se da minha história. Lembre-se que uma menina de 22 anos, que traiu a própria irmã e destruiu sua família, conseguiu, com tempo, esforço e muito amor, reconstruir sua vida e encontrar a paz. Você também pode. Não importa o tamanho do abismo. Há sempre um caminho de volta para a luz. Basta dar o primeiro passo.
e depois outro, e mais outro. Um dia de cada vez. Esta é a lição mais valiosa que aprendi nos meus 82 anos. Somos mais do que nossos erros. E agora, se me permitem, gostaria de pedir de novo: se essa história tocou seu coração, deixe seu joinha, se inscreva no canal e me conte nos comentários se o perdão já transformou a sua vida. Suas histórias me inspiram a continuar compartilhando as minhas, mesmo as mais difíceis.